bom dia, boa tarde, boa noite. Bora de videozinho no canal. Muito feliz, agradecer a rapaziada aí de AZ. Chegamos no 6K. Não é fácil, rapaziada, porém com a ajuda de vocês a gente tá cada dia aí crescendo mais. Então a gente vai responder mais uma vez os inscritos através de vídeo, né? Assim a gente compartilha a nossa experiência, interage diretamente com vocês aqui, ó, no Cara Crachá. E bora que bora. Comprar um caminhão ou ser motorista? Ser o patrão ou ser o funcionário? Bom, rapaziada, eu já trabalhei de funcionário em outras áreas. Nunca trabalhei de motorista de caminhão pra ninguém, só pra mim. Então você já começou por cima. Não comecei por cima, eu comecei onde ninguém quis começar. Comprou um caminhãozinho velhinho. Tem aí vídeo aí se você puxar lá atrás, ou eu vou deixar o link aqui. Comecei com o que ninguém queria, um caminhão bem velhinho. Graças ao Papai do Céu e muito trabalho, muito esforço, chegamos aqui e queremos chegar bem mais longe, se Deus nos permitir. Então vamos lá, você trabalhar de motorista, você vai ter o seu salário garantido. Se o caminhão quebrar, o problema não é seu, o abastecimento não é por sua conta, o pneu que estourou não é por sua conta, os pepinos que deu no caminhão não é da sua conta. Então você vai cumprir a sua carga horária, né? Receber o seu salário e tudo de bom. Tem motorista que não sabe nem o preço do diesel, rapaziada. Não sabe quanto custa um pneu, não tem interesse, tá? Cada um sabe o que quer e sabe onde vai. O patrão, ele tem que estar sempre atento a tudo, cuidando do caminhão, correndo atrás do cliente, cevando o cliente, correndo atrás de espaço no mercado, honrando o nome da empresa, não que o motora não honre, tá? Por favor. Então assim, tem os dois lados da moeda, né? Os dois lados da moeda. Ser patrão hoje não é fácil. Ser funcionário também não é fácil. Por isso que eu falo, tem sempre os dois lados da moeda, rapaziada. Então você trabalhando de motora, você vai cumprir suas obrigações ali, sábado e domingo. Se não for seu plantão, você tá de boa em casa. Já o patrão de guincho, que quer crescer, não tem dia, não tem hora. Eu falo aí nos meus vídeos aí sempre. Eu tiro meus diazinhos aí com a família, porque eu sou filho de Deus. Vivo uma vida normal igual a todos, porém é um pouco mais maluco. Eu falo pra minha esposa, eu falo, a gente não vive uma vida normal. Todo mundo sabe aí que o Pietro joga bola, então eu corro atrás de bola, corro atrás de trabalho, corro atrás de caminhão, peça manutenção e, cara, é uma loucura. Aí tem gente que comenta no vídeo, pô, mas eu não tenho experiência com caminhão, ou não tenho experiência com guincho e não consigo emprego. É mais ou menos isso. Nas grandes empresas, infelizmente, eles querem já o profissional formado, né? Não quer ensinar, não quer nada. Ah, você já trabalhou com guincho? Não, então tchau, vem o próximo. E assim vai. Rapaziada, procura uma empresa um pouco menor, né? De menor expressão. Procura uma empresa aí perto da sua casa, uma empresa aí no seu bairro, na sua região, menor. O pessoal vai te ensinar. Se você for um bom motorista, um bom profissional, você vai aprender, você vai adquirir essa experiência. Mas assim, não joga sujo, né? Tem muita gente que vai lá, aprende, depois quer ir pra empresa grande, aí vê que a empresa grande não paga igual, não tem, né? Empresa grande você é só mais um, você é um número. Então, fique onde te valoriza, né? Fique onde te valoriza, aprenda o trabalho, que você vai ter sucesso. Hoje você trabalhando de motorista, entre salário e comissão, você vai ganhar aí 3K, né, que falam, 3, 3,5, 4 no guincho leve. Se você for pro guincho maior, você vai ganhar um pouco mais, né? Depende da demanda de serviço. Eu já deixei em vídeos anteriores aí, eu costumo pagar salário e comissão e acredito que dá muito certo, porque isso aguça a vontade do motorista em querer. E de contrapartida, fortalece a empresa. Quanto mais trabalhar, né, mais vai entrar. Não significa que quanto mais entrar serviço na empresa, mais o patrão tá ganhando, porque
você não esquece que mais o caminhão tá rodando, mais diesel vai consumir, mais pedágio, mais pneu, mais manutenção, mais troca de óleo. Então, fácil não é. Mas hoje em dia tá bem difícil mesmo. A rapaziada vem reclamando bastante que não consegue. Tem até um inscrito no canal, me perdoa, que agora eu não vou lembrar o nome. Como eu falo, os vídeos são caseiros, então eu não faço roteiro. Falou que não tava conseguindo trabalhar de motorista e esses dias mandou pra mim aqui que conseguiu uma vaga, tá muito feliz. As dicas no canal foi muito produtiva. Então eu fico feliz também em poder estar ajudando, poder estar somando de algum jeito aí, né, na vida de vocês. E outra coisa que eu sempre falo aqui nos meus vídeos e vou tornar a repetir: muita gente que quer iniciar no guincho só pensa em quê? Seguradora, regala os olhão, seguradora. Eu não trabalho com seguradora, rapaziada. Nunca trabalhei com seguradora. Sempre trabalhei com particular e hoje presto serviço para algumas empresas de plataformas e faço bastante particular ainda. Tem que ficar muito atento. Então, assim, tem muita gente que trabalha com aplicativo, tem gente que trabalha com seguro, tem gente que trabalha com particular, tem gente que trabalha com ponto, que, né, de certa forma é o particular. Tem gente que trabalha para associação. Tem gente que vive da sobra dos amigos, que também dá muito certo no início, desde que você honre e não roube o cliente do seu amigo. Então, assim, tem muita coisa a se fazer, pessoal. Tem muito serviço, tem serviço para todos. É como eu sempre falo, não estou aqui incentivando você a comprar o caminhão, ou fazer ou acontecer. Estou apenas esclarecendo as dúvidas, como eu sempre faço. E assim como você que está procurando a vaga de motorista, você não precisa ir numa grande empresa sem experiência. Procura na pequena, como eu acabei de falar, né? Vai aprender o trabalho, vai ganhar o seu salário, adquire experiência, pau na máquina. Aí, voltando à pergunta principal, o que compensa mais? Como eu falei no vídeo anterior, meu 3/4, se trabalhado, eu faço 25K, 23, 20, 25. Tem uma variável muito grande. Para quem está começando, não vai fazer isso. Pode ser que faça um mês, no outro não. E assim é a nossa vida. Agora o motorista não. Ele vai ganhar o seu salário. Agora faz a conta. Você tirar 4K, aí você tem que pagar 2,5, 3 de prestação. São 7. Mais o combustível, mais pedágio, vai para uns 10. Mais a manutenção, mais um seguro, mais isso, uma nota, 12, 13. Aí fica a pergunta para vocês aí, o que compensa mais? Você arriscar no mercado ou você trabalhar de motorista? Vai da intenção de cada um. Vai da sua vontade, da sua necessidade, do seu querer. Se você arregaçar as mangas e quiser ser patrão, você vai ser funcionário 2 vezes. Porque o patrão, ele também trabalha e dobrado. Então vai ser funcionário 2 vezes. Uma porque você tem obrigação de trabalhar porque você é funcionário da sua empresa, e outra porque você é o patrão. Se você não for, ninguém vai. Você é patrão, você é funcionário de novo. Então eu costumo falar que o patrão trabalha 2 vezes. O patrão é funcionário dobrado. No caso, né, meu, pequeno empresário, autônomo, ou como você querer, né, me rotular. Eu me considero um empregado, porque eu trabalho 2 vezes. Inclusive agora, tô aqui, ó, acelerando o carrão aqui no tapetão. A Avenida dos Bandeirantes é o palco. Tô indo ali fazer um carregamento. E é o que eu gosto de fazer. Não me tranca no escritório não, que eu morro do coração. Não me tranca no escritório não. Eu fico no escritório 10 minutos, pago 2 contas, confiro uma planilha e tchau, obrigado. Rua, vou pra borracharia calibrar pneu, vou engraxar o caminhão, vou procurar um terreno plano pra olhar nível de óleo, vou caçar assunto, mas eu tenho que estar sentado no caminhão. Você tá doido, motor? Isso aqui é pra quem gosta, rapaziada. Pra quem gosta. Eu vejo muito motor aí, ó. Ah, deixa pra lá, vai. Isso aqui é pra quem gosta. E eu sou chofer Nutella, hein? Por que Nutella? Porque eu sou urbano. 200 km no máximo. Todo dia eu tô em casa dormindo de conchinha e sem conversa. É raro viajar. Quando eu viajo é um fato inédito. Eu posto também a viagem inteira, porque é difícil, hein? Como eu falei, o serviço diversifica.
Eu não viajo porque eu não quero, é porque não tem. E se eu viajar, eu vou deixar o meu trabalho aqui todinho para trás. Aí eu tenho que passar o meu trabalho para algum camarada, algum conhecido de confiança para atender o meu cliente. Então o que é melhor? Eu viajar, ficar na rua, longe de casa, sem sinal de telefone, passando raiva, ou eu ficar em casa todo dia, faço meu servicinho ali, e quando dá uma viagem, o que eu faço? Ao invés de eu passar o filezinho aqui dentro da cidade, eu passo a viaginha pro amigo. Muitas vezes eu nem ganho nada, não cobro comissão de ninguém, eu ajudo, assim como os amigos, quando precisam de mim, eu tô aí, faço o serviço bonitinho, ajudo, ganho meu dinheiro, o cliente é dele, o cliente não vem pra mim, o cliente volta pra ele, eu apenas atendo. Às vezes eu falo até que eu sou funcionário do cara, dependendo da situação. Eu falo, não, o patrão mandou vir aqui e tal, pronto, acabou, sem conversa. Tem que ficar de mimimi com o cliente dos outros. E é isso, é desse jeito, desse modelo. Só que aí entra aquela questão, né, rapaziada? O motorista, ele sempre quer ter o caminhão dele. E é justo, né? É justo, eu concordo. Concordo, assim como eu sonho em ter o meu, outras pessoas também sonham. E nada é pra sempre, viu? Eu prezo muito e agradeço a Deus todo dia por poder me proporcionar isso. E peço que Ele não me tire isso, porque quem manda é Ele. Então hoje eu trabalho por conta, trabalho pra mim. Amanhã, eu não sei o dia de amanhã. Pode dar uma reviravolta e eu posso estar aí do outro lado aí, procurando um emprego. E é desse jeito, com maturidade, com a experiência e bagagem de vida para poder levantar a cabeça e tentar dar a volta por cima de novo. Então tudo pode acontecer, rapaziada. Nunca use ninguém de degrau, não faça ninguém de escada, porque você não sabe o dia de amanhã. Às vezes aquele que você pisou hoje, amanhã ele tá lá em cima. Ele passa você e tchau, obrigado.